Olá, muito boa noite. Papo que Empodera está no ar. E eu já começo dando boa noite para você que está conectado na tela da TV Com e conosco nessa madrugada de sexta-feira. E gente, vocês sabem que aqui no Papo que Empodera os meus convidados sempre têm histórias para contar. E eu quero saber se vocês conhecem essa figura que está sentada aqui do meu lado, que eu tenho certeza que história não vai faltar. E eu também tenho quase certeza que vocês conhecem. Muito boa noite e é um prazer te receber, Fábio Gonçalves. Querida Alicia, o prazer é todo meu, é uma honra, na verdade, estar aqui conversando contigo, nesse espaço que, costumo dizer, a mídia, né, como um todo, tem uma importância que não pode ser medida, né? Nesse sentido, eu te agradeço muito, sobretudo pela contribuição efetiva do teu programa, das tuas pautas, né? Torno a dizer, é uma honra para mim, fiquei profundamente honrado com o convite. O prazer é sempre nosso. Fábio, tu está no Papo que Empodera, né? Então a gente não pode fugir de perguntas sobre empoderamento. E começando oficialmente o nosso bate-papo, eu te pergunto o que significa ser uma pessoa empoderada para ti? É uma pergunta muito interessante, Alicia, e eu imaginei que tu fosses provocar algo assim, né? Eu costumo chamar de provocações, né? Mais oportuno ainda porque tu me provocas neste ambiente, Pelotas, né? No extremo sul do Brasil. Um espaço em que, por exemplo, pessoas como nós, pessoas negras, têm uma dificuldade enorme de encontrarem um espaço lido como digno, um espaço em locos chamados de tomada de decisão, de poder, né? Então essa pergunta é muito oportuna. Na minha leitura, uma pessoa empoderada, independentemente do seu grau de avanço na escala social, é aquela que tem uma consciência sobre si e que consegue estabelecer os seus objetivos sem esquecer a coletividade. Na minha leitura, não há empoderamento, né, e esse termo é sempre muito refletido, sem que se compreenda, sobretudo, quando tu partes de camadas menos favorecidas, fragilizadas e invisibilizadas, sem que tu recordes da coletividade, do quanto a coletividade que te antecede contribuiu e o quanto tu tens de responsabilidade para evoluir, em especial para aqueles que vêm depois de ti. Estar empoderado é isso, na minha leitura, né? É saber sobre si, objetivos, sem esquecer da coletividade. Perfeito, Fábio. E a gente fala muito, né? Porque para quem não sabe e para quem está chegando agora aqui no Papo que Empodera, neste formato na tela da TV Com, o Papo que Empodera tem 3 anos, né? A gente começou no modo de live, né, no Instagram. Eu te fazia o convitezinho ali, tu aceitava, a gente debatia. Depois fomos para o estúdio, né, no formato original de um podcast. E agora estamos aqui na televisão, na tela da TV Com. E eu sempre frisei, né, com os convidados, que o empoderamento ele não tem absolutamente nada a ver com o físico, né? Com o cabelo que a gente usa, com as roupas que a gente usa, porque é o que as pessoas associam muito, né? Ah, a fulana é empoderada porque ela é muito bonita. Ah, ela é empoderada porque ela malha, ela tem um corpão. Isso não tem nada a ver, né? Não, perfeito, concordo plenamente contigo. Torno a dizer, né? O teu enquadramento social necessariamente não condiz com a condição de estar empoderado, né? Tanto que nós encontramos por aí, sobretudo nós que temos origem em espaços mais humildes, pessoas completamente desprovidas economicamente, de mais vulto, de mais dinheiro, mas que naturalmente se observa, são seguras de si, meninas, meninos, sabem para onde vão, ou pelo menos têm muito bem identificados, desde tenra idade, inclusive, é muito comum isso nas periferias, nós sabemos, nas regiões lidas como marginais, né? E que esse termo não se confunda com banditismo, porque marginal é quem está à margem, né? Nesses espaços nós encontramos meninas, meninos, com firmeza no olhar, com firmeza nas respostas, e que se vê, olha, é alguém que é um ser em formação que está empoderado, empoderada, sabe onde quer, para onde quer vai. chegar, né? exatamente. E Fábio, não saindo desse nicho, né, porque tu está no Papo que Empodera, eu quero que tu me cite 3 pessoas empoderadas pra ti, no teu ponto de vista e de qualquer área, pode fugir do teu ramo, do teu setor, Certo. pessoas que te inspiram Em termos gerais. em termos geral, que tu considera pessoas empoderadas. Vamos lá. Interessantíssima pergunta, né? E eu vou citar primeiro um homem negro muito humilde que nos deixou em 2023. Ele é conhecido nacional e mundialmente, inclusive, né, que pese a origem muito humilde, como Nego Bispo,
O Nego Bispo, ele foi um quilombola, né, que atuou em todo o Nordeste do Brasil, chegou a ser professor da Universidade Federal da Bahia, né, dada a sua eloquência, era filósofo, sociólogo, tinha formações diversas, e Nego Bispo traz uma contribuição para a vida toda, em especial do Nordeste negro predominantemente do Brasil, que reverbera no restante do Brasil e reverbera no mundo. Ensinou demais através das suas mensagens. Vale a consulta. Nego Bispo, né? Se alguém não conhece, é uma referência de empoderamento que conseguiu manter a humildade, Alicia, e traduz exatamente isso, né? Que estar empoderado não quer dizer sempre muito humilde, com vestes muito humildes, uma palavra muito tenra, mas de profunda sabedoria, que transpira sempre sapiência quando nós ouvimos Nego Bispo. Então, é um exemplo de homem empoderado, né? Nego Bispo nos deixou em 23, mas vamos falar de alguém que está muito viva e atuante hoje, né? Uma mulher, uma negra brasileira, a Carla Cotirene, querida Carla Cotirene, colega, jurista também, né? Uma criminalista, né? Uma pessoa que se dedica, que se debruça a tratar das relações criminais, apontando para as relações raciais. Ela é uma baiana, né? E a Carla Cotirene, se não conhecem, sigam nas redes sociais. Ela é uma mulher negra extremamente empoderada, com uma voz muito potente, e não pelo tom da sua voz, mas pelo que diz, pelo conteúdo, né, daquilo que diz, e pela contribuição direta para a preservação daquilo que também é o meu objeto de pesquisa, de vida, que é a preservação da vida dos corpos negros e a denúncia do quanto os corpos negros ainda são perseguidos. Então, Nego Bispo, que já nos deixou, Carla Cotirene, e deixa eu ver uma figura internacional. Para mesclar, né? Para mesclar, vou chamar um homem negro, que poderia chamar muitas pessoas. Eu poderia falar, enfim, né, de inúmeras pessoas, mas vou chamar um homem negro que contribui muito. Eu recentemente retornei ao Brasil, faz menos de 2 meses, e não pude passar numa universidade que ele financia nos Estados Unidos, junto com outros negros. Eu estou me referindo ao Denzel Washington. A atuação pública, a contribuição social para o Denzel Washington, que está para muito além do mundo das artes, sobretudo das artes cênicas, do cinema, né? A contribuição dele é enorme, né? As pontuações e a firmeza do Denzel Washington. Denzel Washington materializa para mim aquilo que foi o escrito de um filósofo negro que durante muito tempo foi negligenciado, né? Um psiquiatra e filósofo negro, que foi o Frantz Fanon. O Denzel Washington, ele é um corpo negro que mantém, ele é uma pele negra que mantém uma máscara negra, que em que pese tenha avançado para o mundo todo, em termos de ocupação de espaço de relevância, jamais vestiu uma máscara branca, e ele pontua isso sempre, né? Então, Denzel Washington, ele é uma referência de contribuição social, de homem negro que contribui socialmente, ativamente, e como disse, ele é um financiador. Nós temos a Universidade de Howard, nos Estados Unidos. Não pude visitar nessa última passagem, mas quero visitar no ano que vem, porque é um espaço de excelência mantido por pessoas negras, não apenas, mas prioritariamente para pessoas negras. Então, Nego Bispo, brasileiro, Carla Cotirene, brasileira, muito atuante, e Denzel Washington, em termos mundiais. Perfeito, mesclou muito, né? Pegou um pouco de cada área e um nível elevado, né? Isso aí, perfeito, Fábio. E eu acho que essas tuas citações, né, já vão coincidir com o nosso próximo assunto, né? Que vamos falar sobre representatividade. Que hoje, né, receber o Fábio aqui, eu acho que representa muito, né, que a gente fala muito hoje em dia, na atualidade, sobre negros, né, em situações e cargos de poder, sobre ocuparmos espaços, né, e eu no meu caso mesmo, nem me refiro só também por ser uma mulher negra, mas me refiro também pela questão da diversidade e afins. E eu quero que tu fale como que tu enxerga, né, o avanço sobre essa questão relacionado a negros estarem em visibilidade, ocupando espaço, e tu chegar, né, como tu citou, que tu já esteve trabalhando para fora do Brasil, enfim, como que tu sente a recepção também de pessoas que tu possas dizer que são iguais a ti, né, e que chamamos de representatividade. Primeiro, Alice, eu te agradeço profundamente essa pergunta. Ela materializa aquilo que é a nossa missão de vida. E quando eu digo nós, eu me refiro à militância negra que, como eu, parte da rua, que foge da polícia, que apanha, que eventualmente é presa, que leva tiros. Eu já passei por tudo isso, né? Eu sou um militante da década de 80, né? E que avança, e que, enquanto exceção, Alicia,
consegue ocupar determinados espaços, prioritariamente através da educação. Mas veja, é imperativo que as pessoas compreendam que, quando se busca justificar a meritocracia, apontando exemplos de sucesso, sobretudo de pessoas negras, que esses exemplos são exceções que confirmam a regra, porque a regra é a nossa invisibilidade em espaços de significância, em espaços que são lidos como espaços dignos na sociedade. Observe que, paradoxalmente, o Brasil apresenta o maior volume populacional de pessoas pretas e pardas, para o órgão de controle, o IBGE, negras, portanto, mas nos espaços de poder, sejam quais forem, nós ainda somos ínfimos enquanto presença. Veja, isso precisa, né, aqueles que conseguem avançar, e óbvio, nós ainda queremos fazer muito mais coisa e temos muito mais a fazer, no exemplo da nossa ancestralidade, mas esses corpos negros que transitam nesses espaços nos quais prioritariamente a invisibilidade salta aos olhos, eu sempre uso esse paradoxo, precisam servir de exemplo para que essas, em especial as gerações futuras, mas não apenas, as pessoas que estão aí, saibam que podem avançar. Eu desafio sempre, né, em palestras, provocações, em quaisquer espaços, porque eu prioritariamente transito em espaços não negros, né, a que as pessoas me digam, quando elas resistem à percepção da nossa invisibilidade, onde estão os corpos negros em espaços de prioridade. E veja, eu sou um militante que esteve na rua durante muito tempo, né, e através da educação, como eu disse, consegui avançar e ingressar em alguns meios, nos quais não enxergo outros corpos negros, então eu provoco as pessoas a questões que são muito simples, comuns para nós, mulheres negras, homens negros, mas para outras pessoas que já estão nesses locos, nós dizemos, de empoderamento efetivo e tomada de decisão, para elas ainda são coisas absurdas, como a percepção das pessoas negras. Hoje eu milito, né? Eu vice-presido no Rio Grande do Sul a Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados, né? É uma instituição elitista, né? Ouso dizer, a maior do Brasil, já disse frontalmente para muitos dirigentes, né? É uma instituição racista, jamais teve negros em posições efetivamente de poder, de tomada de decisão, com quase um século, mas não apenas a Ordem dos Advogados, estou aqui mencionando hoje, né, o ambiente institucional do qual faço parte, mas eu poderia citar a estrutura do Poder Executivo em Pelotas, com mais de 8 mil funcionários e pouquíssimos negros em espaços de tomada de decisão, hoje um pouco mais, né, mas isso vem avançando a passos muito pequenininhos ao longo dos tempos. Eu poderia citar o Legislativo, Alicia, eu poderia citar, nós temos mais de 2 dezenas de tribunos, temos 4 que se autodeclaram efetivamente negros, isso é muito pouco, né, para a representatividade da cidade. Eu poderia citar o Poder Judiciário, o estado do Rio Grande do Sul é o estado que tem menor representatividade de negras e negros, na magistratura apenas 1,2%. Observe, poderia falar do empresariado e dar inúmeros outros exemplos que desbancam, Alicia, esse argumento raso de que, por exemplo, o Pelé, o Michael Jackson, o Michael Jordan, eventualmente algum outro negro de sucesso, né, demonstra, comprova que é possível. E tu sabe que, não te interrompendo, Não, né, te favor, complementando, por favor. eu acho que às vezes a gente sente que quando um ocupa um espaço, parece que aquilo ali já foi suprido, né, aquela necessidade já foi sanada e é só aquela Exato. pessoa, né? Não comparando, mas também fazendo uma comparação, a gente vê, né, a maior emissora atualmente do país, que é a TV Globo, por muitos e muitos tempos foi só a Thaís Araújo. Era só a Thaís Araújo e Lázaro Ramos, mas falando da presença feminina, era só a Thaís Araújo. Parecia que não tinha outras. E quando tinha, fazia o papel que normalmente eles colocam, né, que é de empregada, X, Y, Z, mas a protagonista era só a Thaís Araújo, porque eles ali chegou no nível, eles elegeram. Exato. E tem que ter, né? E hoje a gente vê, né? Eu particularmente não acompanho muito novela, mas a gente, pelo que olho, né, pelas redes sociais, existem inúmeros protagonistas negros. Sim. Só que aí a gente tá falando de um outro momento, de um outro cenário, aonde eles estão vendo que é conveniente agora abrir esse espaço, né? Mas lá atrás não era. Essa tua provocação traz 2 pontos que são importantíssimos de serem compreendidos, e esse espaço, né, que hoje tu organizas, tu apresentas, é interessantíssimo para que nós possamos dizer isso às pessoas. Primeiro que esses avanços, eles não acontecem senão pela tensão da sociedade, da coletividade negra que vai avançando e aos poucos vai tomando esse espaço ou demonstrando nestes espaços a necessidade da nossa presença, qual seja para que economicamente se entenda que é possível lucrar a partir do labor da negra, do negro, que negras e negros podem dar vazão a consumo.
Veja, porque o capitalismo também impõe isso e nós não podemos nos desprender dessa percepção, né? Então, entender que são os movimentos sociais de base que impulsionam para que políticas públicas e essas presenças apareçam, por exemplo, na televisão, né? E eu sempre sublinho isso, Alicia, porque as gerações de informação precisam entender que pessoas entregaram a vida para que eu e tu pudéssemos estar aqui conversando enquanto mulher e homem negros livres. Então, eu devo um respeito à nossa ancestralidade, todos nós devemos, e isso precisa ser sublinhado. E um outro ponto, Alicia, que não pode ser desprezado, e nós dizemos muito e de maneira muito potente, né? Desde sempre eu digo isso, o Estado brasileiro, não por acaso, intencionalmente, cria um tipo de projeto que tinha um objetivo: nos higienizar. Criar no Brasil, desde as décadas iniciais do século passado para cá, um tipo de sociedade na qual o corpo negro não estivesse presente. Veja, isso não foi apenas uma falácia, uma conversa de esquina, isso foi reduzido a termo, isso está documentado, Alicia. Veja, foi posto um projeto em voga para que o corpo negro fosse varrido. Nós damos um nome a isso: higienismo, eugenia, né? Então há documentos tratando disso. E se nós estamos aqui, foi porque, nas palavras de uma maravilhosa filósofa brasileira, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer, né? Então veja, de resistir. As pessoas precisam entender que se nós conseguimos avançar, não é por outra razão que não pela força da nossa coletividade. Daí, Alicia, e eu tive o prazer de assistir algumas entrevistas tuas, né? E eu sempre digo, o fundamento, ele afasta qualquer tipo de argumento raso, né? Daí eu provoco, né, essa gurizada nova, enfim, a que estude, a que se fundamente, a que converse, a que leia, né? Quando alguém diz, né, quando alguém denuncia de maneira legítima e às vezes até doída, que eventualmente negras e negros que conseguem avançar um pouquinho são cooptados e passam a não contribuir mais com a coletividade negra, é preciso que não se tenha desesperança, ao contrário, que se busque reverter essa percepção, para entender que coletivamente nós vamos avançar, ainda que demore um pouco mais, porque se nós não avançarmos coletivamente, né, se apenas um, né, avançar e não trouxer como elos de uma mesma corrente os outros, nós não vamos muito longe. Então, ainda que se perceba, ainda que alguém se sinta um pouco só, desguarnecido, porque foi uma negra ou um negro que avançou, enfim, não pode perder a esperança, porque exatamente essa é a grande filosofia, né, que nós trazemos de África para cá, né, desde os últimos séculos, né, é o Ubuntu, nós somos elos dessa mesma corrente. E enquanto não formos todos, né, será muito difícil que apenas um ou outra possa ser efetivamente durante muito tempo. Exatamente, inclusive, né, eu sempre, com todos eles, né, todos os convidados, a gente debate, né, algumas questões ali via WhatsApp, redes sociais, enfim, até antes de vocês sentarem aqui, né, e o Fábio citou essa palavra pra mim, né, que pra gente ser, né, precisa que todos, né, nós somos também. E eu achei isso muito bacana e a gente precisa ter essa percepção, né, porque a gente sente também que às vezes algumas pessoas, e agora também não estou falando agora só de racial, estou falando no geral, né, porque todos somos pessoas, independente de classe racial, de gênero, enfim, que as pessoas chegam, né, no topo, ou até nem precisa ser topo, né, um nível a mais, e não se preocupam, né, com quem tá abaixo. E até ali nas mídias, né, do programa, que anteriormente a TV Com era um podcast, existe um bate-papo, né, que quem se interessar está fixado lá no perfil, que é com o Luiz Fernando e com a Tuane Tarques, que eles são casados, e o Luiz Fernando falou que ele, quando ele trocou, enfim, de banda, que ele é cantor, ele notou muito isso, que quem tá lá em cima nunca vai olhar, né, pra quem tá lá embaixo. E aí ele até citou ali, né, uma analogia, enfim, que isso é uma frescura, uma bobagem, porque a gente não vai poder estar em todos os lugares, né. Eu hoje estou aqui apresentando, né, se Deus me permitir, né, alçar voos maiores, enfim, eu não vou conseguir estar em todos os lugares. Alice, vem cobrir uma coisa aqui, eu não vou conseguir, eu sou uma pessoa só. E por que eu não vou ajudar uma pessoa para que a pessoa esteja lá onde talvez eu não possa, ou esteja aqui enquanto eu tô lá, né? E esse é um pensamento burro. Só que agora eu não tô falando de classe racial, não tô falando de gênero, de nada. A gente tá falando de pessoas. O ser humano é muito assim, né? Exato. A empatia, né, a fraternidade, ela responde, ou no mínimo, né, diminuiria, Alicia, muitos dos problemas sociais que nós temos, né? Mas veja,
essa postura mais individualista, que é a comum de fato, né, ela obedece a uma lógica que também não está aí por acaso. Eu estou falando da lógica capital. Ora, nós desde sempre somos incentivados a buscar o sucesso a todo custo, individualmente, eventualmente nos apartando dos outros, enfim. Veja que a lógica capital ela se confronta diametralmente com aquilo que nos ensina a nossa ancestralidade. Eu puxo a referência racial africana, né, em que pese a tua fala ela seja bem ampla e muito pertinente, porque tanto se fala de outras coisas, né, que quando eu tenho oportunidade eu sempre faço essas analogias. Veja, a lógica capital, que é uma lógica ocidental, ela nos impõe isso, ela nos leva, eu costumo dizer que nos traz um enlatado, né, cultural de posições, de posicionamentos que nos leva a essa individualidade, a competitividade desarvorada, não fraterna, ao passo que as vivências comunais, né, que estiveram presentes desde sempre, por exemplo, nos reinos antigos africanos ou em muitos reinos asiáticos, demonstram exatamente o contrário, que a plenitude ela se alcança de forma mais rápida, inclusive, quando eu ajudo a minha irmã, quando eu ajudo o meu irmão, na exata medida do que tu dissestes. E, Fábio, uma coisa é que isso é fato, isso é uma coisa que acho que até a pessoa mais ignorante, pesando a palavra, porque querendo ou não, é um pouco de ignorância, sabe que eu apagar o teu brilho não vai fazer eu brilhar mais. Perfeito. A gente trabalhar junto e eu te boicotar não vai fazer eu brilhar mais. Eu vou brilhar o que eu tiver que brilhar e ponto. Eu não vou me sobressair porque eu tô te apagando, porque eu vou te boicotar, ou porque eu vou... E as pessoas precisam se dar de conta disso, né? Mas e é uma coisa que, foi como tu falou, é enraizado, é do ser humano, né? E não estamos falando de gênero, que fique claro, não estamos falando de classe racial, não estamos falando de nada. A gente está falando de pessoas, ser humano no geral. Seres humanos. Há um dizer, né? Etíope, que diz o seguinte, que aponta desde sempre, muito conhecido, né? Que tudo bem, sozinho eu posso até ir mais rápido, eu realmente posso ir mais rápido, mas se nós formos de braços dados, uma coletividade, nós vamos muito mais longe, porque a gente vai se apoiando. E aí também, né, existe também outras questões, né, questões egóicas, de coisas que não é esse o nosso setor, o nosso rumo da nossa palavra, mas a gente sabe que existe isso, né? Ser humano, existe várias camadas, várias coisas despertam em cada um. Mas perfeito, eu acho que você que está conectado conosco nessa madrugada de sexta-feira está tendo uma aula, porque é muito importante, né, a gente saber e ficar por dentro dessas ideias e dessas questões extremamente importantes. Fábio, falamos sobre representatividade, na realidade começamos, né, que todo mundo começa falando de empoderamento, representatividade, e agora eu quero falar e levantar, né, uma questão que tu vai falar mais, né, da parte racial, a minha parte já é mais, né, ligada à diversidade, eu não peso tanto na parte racial, que é a questão do preconceito, né? Sim. E eu quero que tu me cite, né, até pode ser uma situação, eu acho que nenhuma situação de preconceito pode ser considerada uma situação engraçada, mas pode ser uma situação, né, cômica, que hoje tu consegue dar risada, enfim, no teu setor, né, nos teus anos de trabalho, que tu já passou e que tu sentiu que tu foi descredibilizado, né, como um profissional da área, como uma pessoa que estava comandando, né, ali uma gestão, enfim, de pessoas, que hoje tu conta e tu consegue rir ou lembrar mais sem sentir raiva, enfim. Sim. De fato, eu, na verdade, é que eu sempre tive antes mesmo de ser um educador, depois me tornar um jurista, eu sempre tive ali uma preparação um pouco diferenciada, eu costumo dizer, porque naturalmente, né, eu não entendo muito das religiões de matriz africana, por exemplo, mas sempre me disseram que um orixá que me regia era Xangô. E eu passei a gostar muito de ouvir isso, né? Não deve ser por acaso. Estou mencionando isso porque eu sempre fui um pouco atrevido mesmo. Eu venho de uma família muito numerosa, rapidamente, né? Eu tenho 13 irmãos, são 10 homens, 3 mulheres, e alçar aí universidades, fazer graduações públicas, mestrados públicos, doutoramentos públicos. Foi só eu, é uma história clássica de famílias pobres negras, eu sei disso. Interessante dizer, para que as pessoas entendam. Mas eu sempre fui muito atrevido, brigão. Muito cedo eu fiz lá 2 segundo graus, eu estudava lá no Joaquim Duval, na Santa Terezinha, estudava na escola técnica na época, concluí os 2 de manhã e de tarde. Muito cedo, 16 para 17, eu estava na faculdade. Depois fui oficial do Exército. Estou mencionando isso porque, para sublinhar que eu sempre fui muito atrevido, sempre fui muito aguerrido e muito aficionado. Isso me blindou, porque, em que pese eu fosse um corpo negro circulando por aí, né? Era muito brigão, Alicia, né? Como disse, eu realmente tive que fugir da polícia, eu já levei tiros, eu já sou uma exceção, né? Enfim, eu já fui preso, veja, hoje sou um jurista que defendo, faço tribunais por aí, mas
mostram que é possível nós mudarmos coletivamente, né? Mencionando porque situações de discriminação do ponto de vista racial, né? Frontalmente as pessoas nunca tiveram coragem de tratar isso comigo, mas tem duas ocasiões que eu gostaria de relatar. Mas antes disso, eu circulo em muitos meios, eu atuo prioritariamente em tribunais, né? No Brasil também atuo fora do Brasil, enfim, né? Mas discriminado não, mas subestimado eventualmente. Porque chega um corpo negro, que as pessoas, via de regra, não entendem como alguém, né? Eu tenho meio século de vida praticamente, Alice. As pessoas muitas vezes não acreditam que eu tenho a formação que tenho, como eu te disse, né? Eu tenho uma formação acadêmica, né? Não pelos títulos em si, né? Mas enfim, né? Eu tenho, torno a te dizer, mais de uma graduação, mais de um mestrado, mais de um doutoramento. Isso não é pouca coisa. Eu é uma vida inteira estudando, né? E vale lembrar que isso não é uma coisa que as pessoas esperam de um corpo negro, exato, né? exatamente, Esse é o Alice. ponto. E aí eu chego, e eu sou alguém muito expressivo, eu falo muito alto, eu pingo o suor dando aula, porque eu me entrego realmente como se eu fosse tomado por... Defendo com muita veemência, tem inúmeros vídeos meus fazendo tribunal aí, enfim, as pessoas podem ver, eu realmente sou muito veemente. Então eu chego e as pessoas, eventualmente, eu noto que o olhar é um olhar que, né, que subestima, não diz, mas subestima. É tudo que eu preciso para criar o impacto que eu quero criar, Alicia. E aí eu crio o impacto com muita veemência e tal, e passo a não ser mais esquecido, e imediatamente eles são obrigados a me respeitar. Então, a discriminação sempre rondou nessa seara. Mas tem duas vezes que eu ganhei dinheiro de 2 lugares, e já vou dar a dica aqui em Pelotas. Aliás, estão abertos ainda os lugares, então... Mas veja bem, uma loja aqui bem pertinho, próximo, na quadra da Brascom, a mãe do meu menino, há alguns anos atrás, entrou primeiro com o meu menino pequenininho, foi comprar umas roupas e tal, e eu entrei depois. Durante a semana eu ando de terno e gravata, desde muito tempo aqui, enfim, né, porque gosto e pelo meu ofício, poderia não andar, mas durante o final de semana eu boto meu bom moletom, às vezes capuz, abrigo, para andar tranquilo, né, e eu entro atrás e fico olhando as araras. E cena clássica, né? O rapaz que cuida, o segurança, negro também, mais ou menos fica me cuidando. Chega um ponto eu pergunto, meu irmão, mas o que houve? Tu tá mais ou menos... Não, porque não pode mexer aí, não pode mexer. Ah, não pode mexer? Tá bem. Saí, ele meio que... Na hora que a mãe do meu filho foi pagar, me chamou no caixa para que eu fosse pagar. Eu fui pagar, antes de pagar eu pedi para chamar o gerente. Chamei o gerente. Ah, mas o que houve e tal, enfim. Eu quero fazer um registro, primeiro administrativo contigo aqui, fui perseguido e tal, enfim. Me identifiquei. Eu hoje gozo, né, de uma posição institucional, mas para além disso eu tenho uma formação, sou um advogado, obviamente, sou um jurista e tal, enfim. Quando eu me apresentei e mudei o tom, né? Não, mas me desculpe, não precisa, não precisa fazer o... Não, chamei uma unidade da Brigada Militar, fiz o registro, um termo circunstanciado, ali dentro, né, por importunação, né? E, bom, ingressei com uma ação indenizatória, porque, obviamente, eu não pago advogado, né? E pronto, e eles tiveram que pagar uma indenização. Muito rapidamente... adoro esses blocos, né, que de uns anos para cá tem aqui no centro, na volta da praça, o bloco da Várzea, enfim e tal. Há muitos anos atrás nós tínhamos o Carnaval do Redondo, uma jovem não vai se lembrar, mas tínhamos o Carnaval do Redondo, né, saímos do Guarani para fazer festa de Carnaval no Redondo, na 15. E teve um bloco, alguns anos atrás, eu saí do bloco da Várzea, do bonde da Várzea, e fui num posto de gasolina muito próximo, né. Eu tenho uma caminhonete, estacionei a caminhonete, era uma outra naquela época, e deixei abastecendo e entrei no posto. Eu tenho o corpo todo tatuado, Alice. As pessoas não me veem formal, não imaginam, mas eu tenho braços, costas, peito, tenho o corpo todo tatuado. Mas aí, né? Mas a leitura social, ela é cruel, né? Entraram uma menina e um rapaz brancos que estavam no mesmo bloco na minha frente, na loja de conveniência, e foram direto pro banheiro, e a eles nada foi questionado, né? Quando eu entrei, estava com uma amiga, ela foi, eu digo, pega uns sorvetes ali para nós, uns picolés, e eu passei em direção ao banheiro e imediatamente uma das moças, no banheiro só se tu consumir, nesses termos. E dizer isso, né? Ainda mais para alguém que tem a leitura que nós temos, para um advogado. Eu digo, como assim? Mas eu não entendi. Essas pessoas que entraram na minha frente foram direto no... não, mas é uma ordem do posto e tal. Imediatamente, olhar treinado, já vi que tinha câmeras e tal. Passei a dizer ali tudo, a criar um conjunto probatório que eu sabia que os levaria à condenação. Mas por que tu estás me discriminando? Tu estás me tratando de maneira discriminada, porque essas pessoas entraram, tu não cobrastes que comprassem nada, que consumissem nada, e a mim que estou passando, aliás, estou acompanhado, estou com alguém que está pegando picolés ali, o meu carro está abastecendo, tu estás aqui frontalmente me impedindo de avançar, deliberadamente. Bom, criei uma situação ali
registrei por importunação e também fizemos o posto de gasolina pagar uma indenização. Olha, doeu no bolso deles nas 2 ocasiões, porque eu não deixo passar uma vez. Tu sabe, Fábio, que tivemos aqui, né, o meu primeiro entrevistado desse formato, né, na TV Com, foi Thiago Rodrigues, né, um advogado querido, também, Thiago. e a gente falou muito, só que falamos mais sobre a questão, assim, de mulheres trans, enfim, que por ele ser um advogado, eu falei pra ele sobre as questões, né, que muitas vezes as pessoas passam por essa situação como tu passou, e as pessoas não sabem como reagir, né, porque claro, foi o que tu disse, eu já vi que tinha câmera, eu criei uma situação ali, porque eu queria, né, não constranger, mas a pessoa estava me constrangendo, eu ia constranger igual, porque isso ia render, e as pessoas não sabem como lidar, então eu acho que a gente for fazer um aparato, né? Eu acho que muita gente, né? Poderia também, e eu nem falo por dinheiro, né? Óbvio, dinheiro a gente quer, o dinheiro move o mundo, sem dinheiro a gente não faz praticamente nada, mas também para fazer as pessoas pagarem e também educar as pessoas. Há um né? efeito pedagógico ali. Exatamente. E aí eu acho que muitas pessoas deixam passar. E às vezes foi o que eu falei pro Thiago, não é questão de deixar passar, a pessoa não tem esse conhecimento. Exato. A pessoa não tem essa sabedoria. E a pessoa às vezes também, até por ser de uma classe média baixa, né? Desculpa. Sim. A pessoa acha que não vai. Eu vou contratar um advogado, eu não tenho dinheiro, vou parcelar um advogado, a pessoa não vai me dar bola, eu vou. Enfim. Então, muita coisa passa, né? Exato, mas não deve, e nós, é isso, nós estimulamos as pessoas aqui, por exemplo, eventualmente façam um registro policial. Nós temos em Pelotas, nós conseguimos há alguns anos criar um departamento na Delegacia Regional que recebe, por exemplo, denúncias de crime de ódio, crimes raciais, crimes de intolerância religiosa, de transfobia, de homofobia. Enfim, nós temos alguns profissionais ali vinculados, fica no mesmo ambiente da Delegacia da Mulher, então já vai aqui um serviço público, né? Sob a coordenação da delegada Márcia, né, até o presente momento. Então ali nós temos colegas que recebem esse tipo de denúncia, tem que denunciar, e se for o caso, né, ou buscar a Defensoria Pública, ou então chamar daqui a pouco alguém, a Ordem dos Advogados tem várias comissões, né? Tem comissão de igualdade racial, né, da qual eu faço parte, nós temos comissão de diversidade, enfim, são advogados que no mínimo, né, vão poder orientar, direcionar, enfim, né? Então vale a pena. Perfeito, Fábio, realmente são aulas, né? E eu quero saber se você que está conectado conosco nessa madrugada de sexta-feira, o que está achando aqui na tela da TV Com deste novo episódio do Papo que Empodera. Se você está gostando, é óbvio que você não vai trocar o canal. E se você não está gostando, você vai esperar a gente voltar do intervalo, porque em algum momento você vai gostar e vai se encaixar. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Papo que Empodera aqui na tela da TV Com. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Fala, gente boa! Aqui o Papo que Empodera é um veículo de comunicação e empoderamento, todo mundo já sabe. Mas agora eu quero saber aonde vocês nos assistem toda sexta-feira à 00:30 na tela da TV Com. Porque eu já estou aqui diretamente da Conveniência do Ávila, muito bem recepcionada. E aí, vocês vão vir? I just can't let you go.
shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Muito boa noite para você que está conectado com o Papo que Empodera aqui na tela da TV Com. E boa noite para você que está chegando agora e já vai ficar sabendo que hoje eu converso e recebo Fábio Gonçalves. Que, gente, tem muita história para contar e para quem tá aqui, né, desde o bloco anterior, já viu que ele está dando uma aula. Fábio, agora, né, a gente já falou sobre preconceito, já falamos, né, sobre empoderamento, né, porque tu está no Papo que Empodera, mas agora eu quero falar, né, sobre uma questão, inclusive eu quero deixar claro, né, aqui para quem está nos acompanhando nessa madrugada de sexta-feira e para ti, que eu sou meio leiga, né, nessa pergunta que eu vou te fazer, né, mas vamos aprender junto aqui, né, e tu vai sanando e tirando as minhas dúvidas também e ensinando também quem está ligadinho aqui no Papo que Empodera. Fábio, hoje em dia, né, muito se fala sobre letramento racial, né, que até onde eu sei, né, é uma coisa cultural, né? Tu vai me corrigindo se eu estiver errada, né? E aonde a gente também aprende muito sobre coisas dos nossos antepassados, né? Sim. Coisas e causas, né, de algumas questões, de algumas coisas que a gente acha que... Não digo que a gente acha que é bobagem, mas que a gente talvez tenha uma certa ignorância, que a gente não saiba. E eu acho que o letramento racial é muito pra isso, né? Então eu quero que tu fale, né, sobre esse... Eu não sei nem como eu posso chamar. Um tema, né? Um termo, exatamente. Né, sobre esse termo e também da importância, né, de nós, negros, né, até me coloco nessa caixa, né, como uma apresentadora, estar ciente, né, e saber sobre esse termo que a gente precisa saber, a gente precisa estar ciente, né? A palavra é tua. Muito obrigado, Alice. É uma pergunta muito, muito pertinente, muito necessária hoje, uma provocação muito necessária. E a ideia não é, como sempre digo, eu brinco, né, independentemente das formações, eu sou um pretenso educador. Então, eu vou provocar as pessoas a que pensem, né, a partir de um caso concreto e vou te usar na melhor acepção desta situação, né, para que as pessoas entendam a necessidade da sociedade perceber o quão se deve entender acerca dos apagamentos e das invisibilidades. Hoje nós temos a Alicia como apresentadora, com essa destreza, com essa simpatia, com essa empatia, tratando de temas extremamente relevantes e importantes, de muitos temas, não apenas temas, obviamente, da negritude ou das representações que ela traz em si. Mas veja, hoje nós conseguimos entender a naturalidade, em alguma medida, de uma mulher negra apresentando um programa como esse. Nem sempre foi assim. E passa a ser mais natural na medida em que a sociedade, aos poucos, vai entendendo acerca do que nós convencionamos chamar letramento racial. Ou seja, passam a perceber, primeiro, que há a invisibilidade que salta aos olhos de determinados corpos em espaços de relevância, apresentando programas, por exemplo, ocupando espaços de poder, de tomada de decisão, nas estruturas legislativas, executivas, judiciárias, no grande empresariado, em posições de destaque, com mais contundência, porque não basta apontar exceções, porque as exceções confirmam a regra, e a regra é a exclusão de determinados corpos nesses espaços. Então, letrar a sociedade do ponto de vista racial quer dizer provocá-la a perceber que é necessário que haja reparação. Reparação, porque não por acaso o Estado que se estrutura, o Estado brasileiro, enquanto nação, sistematicamente afasta, coloca à margem, cria espaços marginais, e que não se confunda esse termo com banditismo, nos quais determinados corpos estão depositados. Não há casualidade nisso, há fundamentação científica. Nós produzimos ciência sobre isso, Alicia, que explica, do ponto de vista estatístico, inclusive, de maneira irrefutável, que letrar a sociedade do ponto de vista racial quer dizer provocar essa percepção e, a partir disso, entender que reparação em nada se confunde com benefício, muito antes ao contrário, é uma necessidade para uma sociedade que se pretende equânime,
Veja, e nós não podemos confundir equidade com igualdade, né? Igualdade é tratar todo mundo da mesma forma, portanto, reproduzir o status que aí está. Equidade quer dizer dar àqueles que eventualmente são fragilizados, segregados, um tratamento diferenciado na medida em que merecem, para que eles atinjam o mesmo nível de todo o resto da sociedade que não sofre discriminação. Portanto, de uma maneira muito direta, letrar a sociedade racialmente quer dizer fazê-la despertar a necessidade do avanço de determinados grupos, nesse caso do ponto de vista racial, para que nós atinjamos a equidade. Então, é disso que trata esse termo, né? Na verdade, materializa, né? Um termo que sintetiza uma missão de vida, que aliás nos antecede, né? Vem dos nossos antepassados, a partir dos quais conseguimos hoje estar aqui, mulher negra e homem negro livres, conversando. Tu sabe, perfeito, tu sabe que o momento que eu conheci, na realidade, esse termo foi ali, porque hoje em dia, né, a gente consome muito a internet, né? Sim. E aí eu vi uma digital influencer, até nem vou trabalhar com nomes, onde estava tendo aquelas rusgas, aquelas bobagemzinhas ali com uma outra da internet, aquelas coisinhas ali que às vezes só para chamar atenção, para ganhar seguidores, enfim, e elas eram duas mulheres negras. E aí uma delas foi ali pros stories, né, que são as duas famosas, conhecidas, enfim, e aí uma falou que agora, né, que estava estudando e estava entendendo sobre letramento racial, ela estava vendo e se dando de conta que quem ganhava, né, com essa briga delas, né, duas mulheres negras bem-sucedidas, né, de âmbitos diferentes, mas as duas tinham relevância e poder na mídia, eram os racistas, né, com duas mulheres negras que podiam estar se unindo, né, que podiam estar... Não digo sendo amiga, né? Porque eu não me coloco, porque eu sou uma mulher negra, que eu tenho que ser amiga de toda mulher negra que é apresentadora. Não tem nada a ver isso. Uma coisa não tem nada a ver, até porque eu sou uma mulher negra pessoa, a outra é pessoa também. Contrafato no argumento. Eu vou tratar com educação e respeito, como eu trato qualquer pessoa, mas agora ser minha amiga não quer dizer porque é uma mulher negra. Mas eu acho que existe uma diferença de eu estar me degladiando, né, com um colega, porque a partir do momento que eu sou uma apresentadora, tu é um apresentador, nós somos colegas de trabalho. Sim, perfeito. Eu não posso me considerar tua colega de trabalho porque eu não exerço o teu mesmo ofício, né? Mas se eu exerço, eu sou teu colega de trabalho. E se a gente está se degladiando, realmente, a gente está dando o prato, a faca e o garfo, né? Para as pessoas que já falam, né? Não tendo o que falar, imagina a gente dando motivo. Exato. Que a gente reafirme essas questões. E aí foi aonde me interessou esse assunto, né? Exato. E aí a gente vai ali pra internet, lê um pouco, mas não é a mesma coisa que a gente se aprofundar, né, no termo. Sim, esse é um tema muito complexo, obviamente que a síntese que fiz aqui, ela é de fato apenas uma síntese, né? É um tema que pode ser analisado a partir de muitas nuances ali. Se tu traz aqui um exemplo muito interessante, né? Claro, apartando a questão óbvia de gênero, né? O exemplo concreto que tu traz, aponta para duas mulheres, então há a questão da sororidade e tantas outras questões, né? Mas compreender que no que diz respeito a coletividades que já são fragilizadas, já são segregadas, quanto mais houver dissonância, quanto mais houver concorrência, falta de empatia, mais a coletividade toda será fragilizada, né? Algumas pessoas justificam, né? E eu estive num jantar semana passada em que alguém disse isso numa mesa, e eu absolutamente, do alto de meio século de vida, e com tudo isso que a gente já produziu, né? E viveu, eu já não me furto mais aos devidos apontamentos, então não me coloco refém de nenhuma situação, e com muito respeito, eu precisei lançar luz a uma pessoa na mesa que disse, olha, pois é, mas aí a escravidão, né, ou o procedimento, o holocausto negro, a escravização à vida nas Américas, ela teve como origem os próprios negros se escravizando em África, enfim. Isso é uma falácia completa, Alicia, né, que as pessoas costumam dizer para tentar justificar tudo o que houve séculos atrás no Brasil, mas o que reverbera até hoje, Alicia. Veja bem, as razões da escravização em África, em qualquer outra parte do planeta, porque sempre houve processos de escravização, são muito diferentes do procedimento violento que usurpou, subhumanizou, coisificou milhões de seres humanos durante alguns séculos, quando foram sequestrados em África e trazidos para cá. Eu apenas mencionei isso por quê? Porque é um exemplo interessante de ser pensado quando nós entendemos que, o letramento racial ele me provoca a compreender tudo isso para entender o que está acontecendo hoje. E o que está acontecendo hoje, Alicia? A juventude negra está sustentando uma intentona do Estado brasileiro que termina com um genocídio. Isso é estatístico, veja.
O que nós compreender a origem, a gênese disso tudo, me faz entender por que é que um jovem negro, por exemplo, tem quase 3 vezes mais probabilidade de morrer violentamente que um jovem não negro. Veja, esses dados são dados fundamentados nos órgãos de controle, nas nossas publicações, enfim. Então eu preciso entender que há uma conexão. E letrar a sociedade racialmente nada mais é do que fazer com que ela desperte para essas questões, para entender que não, que o jovem que sai de manhã, por exemplo, do Dunas, sem ter o que comer, para prestar um processo seletivo, por exemplo, como o Enem, que é o segundo maior vestibular do planeta, né? processo seletivo do planeta, né? Esse jovem que sai sem se alimentar, tendo visto o pai chegar, por exemplo, ébrio em casa na noite anterior, ou tendo agredido a mãe, enfim, num caso de violência muito comum nas periferias, nos bolsões de pobreza, não por acaso, Alicia, há uma intencionalidade nisso, é isso que nós denunciamos do ponto de vista de quem produz essa ciência insurgente que eu produzo, com alguns outros, né? Que esse jovem que sai de lá com isso tudo na cabeça não vai conseguir ter o mesmo desempenho. Veja bem, eu não estou nem apontando que ele vem de que ele certamente cursou uma escola pública, que teve inúmeros problemas, e comparando com outros jovens que partem de escolas particulares. O que eu quero dizer é que letrar racialmente a sociedade é fazê-la compreender que há uma diferença enorme, que não há apenas o mérito, porque potencialmente todas e todos temos a mesma capacidade, Alicia. Mas nós não podemos desprezar a estrutura que é muito mais sagaz para um corpo como o teu e um corpo como o meu, se comparado a muitos outros corpos. Tu compreendes? Letrar racialmente é isso. E a ideia de fomentar que nós tenhamos problema, que duas mulheres negras, como mencionaste, que elas tenham dissonâncias, ou que eu, com um homem negro, resolva competir e não ajudar, enfim, justamente nos fragiliza. É aquela coisa da cooptação, né? Tu vai lá, estimula a briga. Quem é que sai lucrando? Aquele que é racista, por exemplo, que não quer ver a coletividade coesa. Então, que bom que essas meninas despertaram nesse desejo. E eu nem me refiro, como tu disse, eu não ajudar um colega. Eu acho que não é necessário também a gente ajudar. Não é porque a gente é colega, que a gente é negro, a gente está em espaços de poder, que a gente precisa ajudar todo mundo. Eu digo por a questão de estar numa mídia, né? Sim. E se degladiando pro público. Porque quando a gente pega o nosso celularzinho ali, nosso iPhone, nosso smartphone, e posta ali um stories falando, coisa e tal, é pro público. Né? Tem gente que bate 500, 600, 1000 até visualizações num stories, e isso é pro público, né? É uma audiência. E a partir do momento que tu está te referindo a um colega, né, que é uma... eu acho que tu reforça essas coisas que a gente ouve, que o negro é isso, que o negro é bagunceiro, e aí quando tu tá numa situação de poder, que é uma questão que já vai te trazer um foco negativo, né, de pessoas racistas e afins, tu já tem que pisar em ovos. Imagina tu criando situações, né, com pessoas, né, que tu deveria, não digo nem ajudar, mas talvez mencionar, talvez... Até no off, né? Por exemplo, assim, eu não posso fazer um trabalho, eu não preciso ligar pra fulano e dizer que tu quer no meu lugar. Eu falo pro contratante, chama a fulana, eu não preciso te ligar. Quando eu não gosto da tua cara, mas entre tu reconhecer a tua qualidade. Exatamente. E entre tu e outro, né, que eu sei que é da minha cor, que eu sei que é mais difícil, chama o Fábio, nem precisa falar que sou eu, e tá tudo ok. Exato. Porque tudo que as pessoas costumam dizer, não, mas... hoje não tem mais isso. Não, óbvio que tem, né? E essa invisibilidade dos nossos corpos nesses espaços, na maioria das vezes, é algo que salta aos olhos. Torno a dizer, eu tenho um artigo que escrevi chamado Paradoxo da Invisibilidade, né? Que é justamente isso, né? Salta aos olhos, é uma inexistência que salta aos olhos. Estou mencionando isso porque, para além dessas questões, né, que nos fragilizam, como essa que tu mencionas no caso concreto, né? Naturalmente, na prática... instituições, espaços de poder nos excluem. Eu vou muito rapidamente mencionar um caso concreto. Na Ordem dos Advogados, e tu sabes, Alice, eu sou vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial no Rio Grande do Sul, presidi a Comissão de Pelotas muitos anos aqui, presidi o Conselho da Comunidade Negra aqui por 8 anos, e nós vivemos sempre muito essas questões, inclusive de pessoas negras, é isso, né? Prestando um desserviço, justamente favorecendo aqueles que nos querem ver desagregados. Mas na Ordem dos Advogados, Alicia, nós brigamos alguns anos atrás para que houvesse obrigatoriamente a necessidade de pessoas negras nos conselhos da Ordem dos Advogados, né, nas subseções, que são a ordem que fica nos municípios, né, tem a que fica nos estados e a que fica na União. Né. Conseguimos que um volume mínimo de advogados negros e negras fossem obrigatoriamente, tivessem que estar nos conselhos, mas nas diretorias eles não aprovaram. E são as diretorias que tomam as decisões. Veja, olha o quanto na prática, né,
se resiste ao avanço do corpo negro, da mulher negra, do homem negro nesses espaços, né? Ora, se quer equidade, poxa, garante que haja então um corpo negro tomando decisão, mas não, porque os conselhos eles servem apenas como consultivos, tá? Eu sou um conselheiro, eu sou um advogado que, de uma maneira muito simplificada, que julga outros advogados quando outros advogados, em tese, são denunciados, né? São muito poucos, são só 20 aqui, sou eu e mais 19, né? Mas é uma posição interessante de aprendizado, de muita responsabilidade, mas a decisão é tomada por diretorias das subseções, nas quais não é obrigatória a presença do corpo negro. Tu compreendes que existe uma conveniência nisso? E existe muito a teoria, né? Mas na prática a gente vê que não é. Isso em tudo, né? Eu acho que isso até também em questões de diversidade, as marcas falam muito em meses de orgulho, em meses ali. Aí eu associo a minha marca a ti. Passou, nunca mais. Né? E aí a gente vê que é muita teoria e pouca prática, né? E conveniência, né? E a tua área, Alicia, né? Essa área que tu desbravas muito bem, naturalmente se vê que tu tens o dom, né? Para apresentar, para falar em público também, né? É uma área extremamente sagaz e competitiva, né? Mas como tu bem dissestes, até que se amadureça um pouco, né, e se compreenda que há espaço para todas e para todos, como tu bem colocaste no início da nossa conversa, leva um tempo. Então eu imagino que se sofre, que se deve sofrer, até que se atinja, né, um ponto. Mas eu acho também, desculpa te interrompendo, te complementando, eu acho que também é uma área onde o campo é muito fechado. Eu acho que talvez existe uma competitividade, fato, mas eu acho que o campo é muito fechado também nesse meio da comunicação, do jornalismo, enfim. Então eu acho que acaba que algumas pessoas se sobressaem mais, seja por talento, seja por sorte, afins, né, que são várias questões em âmbitos profissionais, mas eu acho que o campo é fechado também. Então acaba que às vezes, né, pode existir uma hierarquia de eu cheguei primeiro e eu não vou apoiar a fulana que tá chegando agora, porque aqui no meu terreno eu custei muito para conseguir chegar aqui, né? Então eu também coloco esse lado, porque às vezes a gente, quando tu vai escolher, né, eu quero trabalhar com... acho que a maioria das pessoas conseguem ter essa percepção, essa visão. Eu vou fazer uma faculdade tal, eu vou, né, no caso do jornalismo mesmo, tu consegue ser um comunicador sem ser oficialmente jornalista, né? E então, tu já entra sabendo que ali é difícil. Se tu quer viver disso, tu tem que, né, saber ali o... Alguns anos atrás fizemos no Clube Cultural Fica Aí Pra Eles Dizendo um encontro que trabalhava as questões do negro na mídia. E eu recordo que nós levamos, isso já faz quase uns 20 anos, e eu recordo que nós levamos, na época, recentemente havia saído da RBS, o primeiro jornalista negro aqui do Extremo Sul a apresentar, aliás, do Rio Grande do Sul, a apresentar um telejornal, que foi o Carlos Machado. Grande amigo, o Carlos Machado, né? Uma admiração enorme. Tem até um vídeo que eu gravei em homenagem a ele. Carlos Machado é um irmão, foi no lançamento de um dos meus livros recentemente. E o Machado apresentava o jornal e foi dar o testemunho dele, né? E fez uma leitura, né, sobre essa presença, na verdade a não presença do negro na mídia, e naquela época ainda não se tinham esses apontamentos que tu trouxestes, que é a presença hoje muito mais contundente de pessoas negras ocupando espaços. Em mídias, enfim. Nas mídias, enfim, quais sejam como protagonistas ou coadjuvantes, enfim. Não tinha. Mas aí também acho que a gente volta ao que tu falou, que também não é tanto a questão da teoria e da prática, é a conveniência. Exato. Tanto que agora a gente volta lá atrás, o que a gente falou no início, acho que no primeiro bloco, que as novelas hoje em dia tem 4, 5 novelas na grade das emissoras e a maioria da grade é protagonistas negros, mas não é pela teoria nem pela prática, é porque tá conveniente. Exato, né? É politicamente correto, né? E também é isso, né? Garante novos consumos, né? E aí eu lembro que o que tem de produtos, certamente tu conheces isso muito melhor do que eu, mas existe toda uma gama de produtos de todas as ordens, produtos e serviços para pessoas negras, porque justamente se percebe que aos poucos esse avanço vai criando uma possibilidade das pessoas consumirem mais. E o capital ele é extremamente sagaz, se adapta muito rápido e objetiva sempre o lucro. Então não importa de onde vem o dinheiro, né? Importa que se garanta o consumo. Então, e nós não podemos perder essas consciências, né? Ou deixar de despertar nos outros essas consciências
para que nós não sejamos usados ou usadas, para que não aconteça isso, das duas meninas se degladiarem, como tu bem colocas, né, e se enfraquecerem, né, e darem palco para as pessoas ficarem falando, enfim e tal. Perfeito, Fábio. O nosso bate-papo está extremamente empoderado e eu acho que você que está em casa conectado no Papo que Podera aqui na tela da TV Com também acha. Mas agora eu quero mandar um beijo para quem faz, né, o bate-papo acontecer, e quem movimenta os bastidores, que são os nossos parceiros e apoiadores aqui do programa. O Centro Estético Bem Viver, a Conveniência do Ávila, a loja de decorações Sadecor, também a loja de aluguéis Noivas e Cia e a loja que me veste nesses bate-papos totalmente empoderados, que é a loja Coisa Mais Linda. Gente, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Fábio Gonçalves aqui no Papo que Empodera. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll Fala, gente boa! Que o Papo que Empodera é um veículo de comunicação e empoderamento, todo mundo já sabe. Mas agora eu quero saber aonde vocês nos assistem toda sexta-feira, à 00:30, na tela da TV Com. Porque eu já estou aqui, diretamente da Conveniência do Ávila, muito bem recepcionada. E aí, vocês vão vir? I just can't let you go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll Muito boa noite para você que está até agora ligadinho conosco aqui do Papo que Empodera. Hoje a gente recebe Fábio Gonçalves, um querido e que tem muita história para contar, ou melhor, tá dando aula aqui para nós, né? E eu digo para nós porque eu também tô aprendendo, né? E Fábio, agora já falamos de muitos assuntos, né, extremamente importantes e pertinentes, e eu quero agora te perguntar, porque eu sei, né? Eu sei. Quem conhece o Fábio sabe. E você que está ligadinho aqui na tela da TV Com, que não conhece, vai lá nas redes sociais conhecer, porque eu sei que vocês gostam, vocês vão conhecer. E Fábio, eu quero saber, né, atualmente, qual é o teu ofício, né? Tu já citou que às vezes trabalha fora do Brasil e afins, mas eu quero saber o que tu está fazendo atualmente e também qual ofício, né? Se tem mais de um que tu está exercendo atualmente, qual está te demandando mais tempo, né? Atualmente. Bom, te agradeço, Alicia, porque é interessante, é importante que as pessoas saibam, né? Eu sempre me apresento, esse ano eu completo 2 décadas e meia enquanto professor, né? Eu costumo dizer que sou um pretenso educador, então, independentemente de eu estar aqui no Brasil, estar fora do Brasil, enfim, eu sou um professor pesquisador, sempre.
obviamente tem outras atividades, né, paralelas. Eu coordeno um coletivo de juristas, de advogados e advogadas aqui no Rio Grande do Sul, ocupo um espaço institucional na Ordem dos Advogados. Eu sou vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem, né? Mas eu nunca deixo, né, a profissão, o ofício de professor, de educador, ele nunca me abandona, né, independentemente de onde eu esteja, porque ou nós estamos palestrando, se não dando aulas regulares. Hoje a minha vinculação acadêmica é com o programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, né, onde concluí esse novo doutoramento, né, mas veja, eu sigo advogando porque não há problema nenhum, né? Eu prioritariamente sou um advogado que atua em tribunais, né? Eu não estou falando apenas da instituição do Tribunal do Júri, que é aquela que julga crimes contra a vida, mas eu atuo realmente nos tribunais, né? Nos estados, fazendo sustentações orais, que é quando se defende uma tese para os desembargadores, para as turmas ou para os ministros em Brasília. Então, eu sou um educador e um jurista, né? Um jurista porque produzo ciência acadêmica vinculada às questões do direito e às questões raciais, né? Então, quem produz efetivamente, quem pesquisa na área do direito, pode-se dizer um jurista, né? É isso que classifica um jurista, né? Um estudioso destas áreas. Então, é isso que faço, né? Mas eu costumo dizer sempre, né? Independentemente dos títulos todos que nós já conversamos, eu sou um pretenso educador, alguém que provoca, né, despertares a partir de um conhecimento que partilha. E é escritor também, né? Porque tem livro, vários né? livros, Eu não sei, tem livro, né? Isso. E eu quero saber também, né? Quero que tu fale um pouquinho desse teu Tá lado, saindo né? novo aqui, exato. Desse teu lado, né? E também fala qual é a história, né? Que está sendo contada nesse livro. Bom, entre autorias, né, exclusivas minhas e organizações e autorias, né, com outras pessoas, são 8 obras, vamos para 8 obras agora, estamos lançando a próxima, vamos lançar a próxima, né? A primeira parte do título é O Vermelho e o Negro, né? Mas os meus livros, eles todos partem, né, de pesquisas acadêmicas que apontam para as complexidades sociais de desigualdade, discriminação, segregação, as questões raciais, análise políticas sociais. Então, eu tenho livros que tratam desde o princípio constitucional da igualdade, voltado para a compreensão da sociedade brasileira, que tratam pontualmente da segurança pública e da questão racial no Brasil, denunciando, né, quais são os corpos que são mortos. Tem livros que tratam, enfim, de artigos diversos. Eu recentemente cheguei, né, eu tive na Cidade do México, Guatemala, Cuba, vários países da América Latina, estive no Chile, estive na Bolívia, e chego do Brasil. Eu atualmente desenvolvo pesquisa para a Unesco, né? Daqui a alguns meses saio do Brasil de novo, numa pequena aventura na Europa, e enfim, essa é a nossa, mas sempre militando, sempre um corpo negro que produz um tipo de saber que aponta para essas complexidades sociais. E Fábio, tu dá palestra também ou geralmente mais em momentos da consciência negra, enfim, ou fora isso também? Não, o que mais faço. Esse mês nós temos mais 4 palestras já agendadas. Inclusive, Alice, se tu me permites, desculpe, perdão, a Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados da Subseção de Pelotas, que é presidida pela doutora Sinara Ferreira hoje, e vice-presidida pelo Dr. Newton Pinheiro, está lançando um curso de letramento racial, né? Juntamente, neste primeiro momento, Alice, é voltado para funcionários públicos, para que as pessoas no ambiente público entendam. Veja bem, desde a segurança pública, então já tem participação da Polícia Municipal, a Guarda, né, que hoje é Polícia Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Federal. O Poder Judiciário participará, Ministério Público, o Legislativo. A Secretaria de Igualdade Racial é uma parceira nesse evento, em Pelotas. Vai acontecer em 2 momentos, no dia 18, e eu faço a fala de abertura, né? E no dia 24 estaremos lá eu, a querida Yassa Andrali, que as pessoas devem conhecer, uma referência, né, para os povos de matriz africana, uma referência civilizatória, né? Além disso, vamos ter o ex-chefe de polícia, agora delegado Fernando Sodré, que até 2 semanas atrás ainda era o chefe de polícia no estado do Rio Grande do Sul. Vamos ter o Júlio, que é o secretário de Igualdade Racial, também vai estar participando. Então, uma formação
para ir mais ou menos uma centena de pessoas de várias instituições públicas. E a ideia é ampliar, depois abrir isso, né? Porque o ambiente do funcionalismo público, em especial as forças que trabalham na segurança pública enquanto braço armado, né? Que é quem está na rua, né? Precisam, né, desse despertar, dessa contribuição, dessa partilha, até para que se qualifiquem as atuações públicas também, né, porque as queixas são muitas, né, de assédios e várias outras situações de violência que poderiam ser evitadas a partir de uma outra compreensão. Então, o nosso trabalho é esse, né, o meu trabalho é esse. Eu sou um advogado muito aguerrido, né, um professor de direito, hoje eu sou um processualista, né? Para quem não sabe, o processualista é o tipo de advogado que atua, que está, né, capacitado a partir dos seus estudos a atuar em todas as áreas. Então, eu sou um jurista do bom combate, né, das boas teses. Olhar meus vídeos aí pelas redes vai ver, realmente, eu e o coletivo que trabalha junto comigo, o honroso coletivo, advogadas e advogados excepcionais na minha leitura, por quem eu tenho muito respeito, são muito combativos e eu sou muito chato, muito exigente, no bom sentido, né? Mas é isso, né? De tudo, Alice, eu sou um pretenso educador. Né? Perfeito. E acho que, te complementando, eu acho que hoje também, né? A gente falou tanto de retrocesso, né? De coisas de retrocessos e avanços, né? Eu acho que uma das coisas boas, né, dos tempos atuais é que a gente consegue ser muita coisa. A gente consegue ter uma facilidade, né, de ter acesso às coisas, né? A gente não precisa se limitar a um nicho só. E eu acho isso muito bacana, né? Porque a gente não é uma coisa só, né, Fábio? E a gente também pode cursar, né, uma área, chegar lá, atuar e se apaixonar por outra e se dar de conta que a nossa paixão anterior não era tanto, que agora a gente se encontrou. E é muito bacana, né? Eu ouvindo tu falar ali das tuas questões, dos teus ofícios, eu lembrei disso, né? Que se a gente pode ser muitas coisas, por que a gente vai ser uma coisa só? Né? Aliás, a vida, penso, né? Isso tem que ser aproveitado dessa forma. A gente tem que desbravar. Eu começo lá como historiador, leciono muito tempo, depois alio a área do direito, né? E aí me torno um jurista, né? Um pesquisador e vou fazer formações, mas não necessariamente porque, apenas pontuando, Alicia, né? Eu nunca me pauto, eu não hierarquizo os saberes, né? Eu acredito que, eu sempre uso um exemplo, a minha mãe sempre tentou me ensinar a fazer crochê. Eu nunca consegui aprender, dada a complexidade daquilo para o que eu não sou afeito. Então aquilo demonstra uma limitação. O que eu estou querendo dizer? É que não há saber mais importante do que o outro, né? A indígena, a menina, mulher que está ali tecendo, fazendo um cesto, tem um saber característico que eu não domino. E eu estou sempre dizendo sobre isso, em que pese alguns saberes sejam mais valorizados do que dos outros, não há hierarquia entre saberes, entende? E eu combato isso, sabe por quê? Porque nós sempre fomos alvo também desse tipo, né? Os nossos saberes, sobretudo os nossos saberes ancestrais, sempre foram segregados, né? Então eu tenho por obrigação que combater isso, né? As coisas que eu faço são tão importantes quanto as coisas que a Alicia faz com toda essa maestria, que a lavadeira ainda faz, que as indígenas fazem lá com a sua cultura, né? Enfim, essa é a E nada menos ou mais importante, tudo no seu devido lugar, né? E na importância que a gente dá. É isso. É isso aí, eu acho que está sendo, né? E foi uma entrevista extremamente enriquecedora para você que está ligadinho conosco até a essa hora de sexta-feira, né, Fábio? Porque sexta-feira é o dia de abrir o vinho, é dia... E com esse frio, né, que faz no Rio Grande do Sul, eu acho que você fez a melhor opção, que foi estar ligadinho aqui no Papo que Empodera. Fábio, aqui também no Papo que Empodera tem umas regras, né? A número 1 foi lá no início, que é o empoderamento. Agora, no final, a número 2 é o bate-bola. Ninguém foge do bate-bola e ninguém foge das perguntas de empoderamento. Tem que pensar rápido. Tem que pensar rápido. Vamos lá? Ela conta só no final, né? Ela deixa pra Não, gente, contar. mas aí também não. E aí, outra coisa, né? Existe spoiler, que tem entrevistas anteriores. E eu acompanho lá o perfil do Instagram, mas eu não me liguei no bate-bola. Essa parte ele não teve tempo. Ele é um homem de multifacetar, muita coisa. Não deu tempo. Mas Vamos lá. Fábio, um medo. Que qualquer coisa que não seja boa aconteça com os meus filhos. Uma realização. A bênção de conseguir partilhar saberes.
Projeto de vida pra mim é Contribuir com a coletividade. um defeito. Aficionado em demasia, às vezes. Frustração. Não ter valorizado maravilhosas pessoas que já passaram esse quase meio século de vida pelo meu caminho. Uma qualidade. Ser aficionado. Tenho profundo respeito Por qualquer ser humano ou não humano, fraterno, que se doe, que acredite um pouco de si para o outro, que seja alterno. Eu não respeito. Eu não respeito quem diminui o outro, quem discrimina o outro, quem segrega. Religião. Eu sou um espiritualista, eu não acredito na finitude do ser, de tão maravilhosos que penso que nós somos. Portanto, religião para mim se limita exatamente naquilo que o termo, na sua origem, quer dizer, o religare, né? De ligar os seres, as nossas essências. Para mim é isso. Felicidade. Ah, os meus filhos são um orgulho, eles são a minha felicidade. Me defina, Fábio Gonçalves, em uma palavra. Nossa, em uma palavra, Alice, é cruel isso, né? Não é não, que todo mundo faz. Força. Perfeito. Gente, o Papo que Podera está na sua finaleira. Vou deixar o Fábio tomar uma água aqui, a gente passar a palavra pra ele, porque esse bate-bola, né, enfim. Nossa, e cruel antes, né? esse, eu não estava preparado. E antes de voltar, né, com a palavra para ele e para as suas considerações finais, eu quero agradecer os nossos parceiros e apoiadores aqui do Papo que Podera, que são a loja de aluguéis Noivas e Cia, localizada no centro de Pelotas, a Conveniência do Ávila, a loja que me veste, Coisa Mais Linda, e a loja, desculpa, a Estética, que me produz para esses bate-papos extremamente empoderados. A Estética Bem Viver. E também a Conveniência do Ávila. Fábio, agora eu quero passar a palavra para ti. Quero te agradecer, né? Primeiramente eu quero dizer que agora eu vou retornar para você que está em casa conectado conosco até essa finaleira, né, do Papo que Podera. Eu acho que o Fábio, a gente teria inúmeros assuntos, né, e nichos para encaixar o Fábio. Talvez ele deu algumas respostas aqui no bate-bola, falando sobre filhos, né, sobre paternidade. E foi um assunto que a gente não tocou. Por que a gente não tocou nesse assunto? Você, né, que está nos acompanhando, Papo que Podera, na tela TV Com, pode achar que a gente deveria ter falado sobre esse assunto. Só que eu acho que o Fábio é uma presença negra muito forte. E o intuito, né, deste programa do Papo que Podera foi a gente frisar e levantar essas pautas extremamente importantes. Já recebemos advogados, já recebemos proprietários de estabelecimentos, né, já recebemos diretora criativa de influenciadores e afins, mas eu acho que nessa jornada do Papo que Podera, o Fábio foi a nossa primeira presença negra tão forte, né, e impactante para que a gente possa falar e levantar muitos assuntos. Então eu acho que a gente frisou, né, coisas e pautas importantes. E a tua vida, né, eu acho que as pessoas te conhecem bastante pelo teu currículo e pelo teu trabalho, né, que são trabalhos de exímia qualidade e contra fatos não há argumento. Então, eu quero te agradecer, quero dizer que literalmente foi uma aula, né, e a palavra é tua, muito obrigado, e eu vou te dizer o que eu sempre digo, né. Aqui no Papo que Podera ninguém vem que não seja extremamente admirado por nós, e depois que vem uma vez já tem sociedade, né? A gente chama dali, a gente chama daqui, a gente chama por uma matéria, a gente chama, então agora tu já é de casa. A palavra é tua. Muito obrigado, Alice. Eu quero dizer que podes contar comigo sempre, sempre que tu precisares.
sempre que eu estiver ou que eu não estiver aqui, à distância, enfim, né? Eu quero dizer também, Alicia, te devolvendo aqui a admiração, que é honesta, que é recíproca, que é sincera. De novo, tal qual comecei, sobre a qualidade do teu trabalho e a contribuição do teu trabalho. Veja, te ver, né? Ver o que tu materializas à frente do programa, com essa destreza e essa empatia e pelos meios através dos quais tu já circulastes, né? É uma alegria enorme. Entendes que quando tu materializa esses avanços todos, né? O que tu representas, tu está materializando o sonho, ou pelo menos despertando a esperança de pessoas que tu sequer imaginas, Alice. E nós precisamos dizer isso, porque tu és uma jovem, com essa potência toda que nós estamos vendo aí. Então, para mim, né, que sou, eu vou brincar aqui, jovem há bem mais tempo do que tu, né? Praticamente meio século de vida, nós entregamos uma vida inteira para te ver, para ver essa qualidade, essa empatia, para ver esse avanço, para ver pessoas como tu despertando consciências em outros, em mais jovens. Eu tenho uma filha que certamente só não veio comigo porque ela está com muita cólica, disse, pai, não vou ficar descansando, mas ela vai assistir e eu tenho certeza que ela vai brilhar o olho quando ela te ver. Tu entendes que é isso, né? A felicidade que eu sinto, honesta, te vendo, ela é genuína e para mim não há preço que pague, Alicia, esse momento. Portanto, eu quero te agradecer e com a devida licença poética, né, sou eu o mais pequeno nesse espaço porque tu simplesmente materializa aquilo, e não apenas eu, que muitos antes de mim, mas muitos ao meu lado, né, mulheres e homens negros e negras, lutaram para acontecer. E isso renova a nossa esperança, entendes? Então, reitero, né? Eu quero que tu recebas esse abraço honesto, essa admiração. Eu quero que tu saibas que a energia positiva vai estar sempre aqui direcionando para ti, para que tu avance, porque o teu avanço, ele é o avanço do futuro. Porque ao contrário do que está acontecendo aí, Alicia, que a gente está vendo a juventude negra sendo alvo de um verdadeiro genocídio cada vez mais, e isso é fundamentado, né? Tu vens na contramão, disseminando esperança, né? Portanto, eles estão tentando nos matar de alguma forma, literalmente, mas tu traz a esperança, portanto, tu garantes o nosso futuro. Eles tentam terminar, porque quando se termina com a juventude, se termina com a esperança, se termina com o futuro, mas a Alicia está aí, fazendo despertar, renovando esperança. Isso não tem preço, né? Para quem entrega a sua vida para essa missão, não há nada melhor do que te ver. Portanto, recebe o meu agradecimento, que tu seja sempre abençoada e siga à frente desse programa e me chama sempre que quiser, ainda que seja para participar, para tocar uma ideia por telefone, ou eu passar aí, Alicia, posso tomar um café contigo? Enfim, tens um amigo aqui, um parceiro, e que bom que a gente se encontrou. Muito feliz. Perfeito. Eu tenho que terminar o programa, né? Então eu tenho que segurar aqui, porque essas palavras extremamente bonitas e importantes é o prazer, né? Eu não digo nunca que é meu, eu digo que é nosso, né? Que agora eu faço parte aqui da TV Com, né? Então é nosso em te receber. E, sem sombra de dúvidas, foi aulas atrás de aula. Né? A casa agora também é tua. E agora a casa é do Fábio e também é sua, que está conectado conosco até essa madrugada de sexta-feira aqui no Papo que Empodera. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu comprometimento conosco até essa hora. E você sabe que o Papo que Empodera é toda sexta-feira aqui na tela da TV Com. Fábio, foi um prazer. Gratidão. Beijo grande e até mais. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
Fala, gente boa! Aqui o Papo que Empodera é um veículo de comunicação e empoderamento, todo mundo já sabe. Mas agora eu quero saber aonde vocês nos assistem toda sexta-feira, à 00:30, na tela da TV Com. Porque eu já estou aqui, diretamente da Conveniência do Ávila, muito bem recepcionada. E aí, vocês vão vir? I just can't let you go.